Então, Hebreus 9, vamos ler o capítulo inteiro, amém, irmãos? Você se importa de ler o capítulo inteiro? Nós somos o povo da palavra, amém? Ora, a primeira aliança, está falando aqui sobre a aliança de Moisés, a aliança que foi dada lá no Monte Sinai, né? Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Aqui está falando do tabernáculo, né? Onde o povo se acampava ao redor dele lá no deserto. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo, e ali estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, ou o Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Então aqui, irmãos, o autor de Hebreus está descrevendo aquela figura que era onde Deus habitava no meio do seu povo, né? O tabernáculo. E as 12 tribos de Israel acampavam-se em volta desse tabernáculo. E aqui ele tem uma descrição, né? Ele não descreveu a parte exterior, onde tinha a bacia de bronze, mas ele fala do lugar santo, onde o ofertante ali, né, tinha o pão, a mesa da preposição, tinha o candelabro, e fala do lugar santíssimo, onde ficava de fato a presença de Deus, e somente o sumo sacerdote podia entrar. Lá no 6, estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, pausa aí, irmãos. Lembra que eu falei que no Antigo Testamento, sobre a nova aliança, havia um dia chamado Yom Kippur. Então era nesse dia que o sacerdote ele ia fazer uma oferta pelos pecados do povo. Então, uma vez por ano, o sacerdote ali do povo de Israel, ele ia até a tenda, né, até o tabernáculo, e ele entrava no Santo dos Santos para fazer o sacrifício, né? E ali naquele momento, se ele não estivesse purificado da forma correta, ele poderia ser fulminado pela presença de Deus. Então, dizem que eles faziam uma corda, amarravam na cintura do sacerdote, porque se ele caísse morto lá dentro depois de um tempo e não fizesse barulho nenhum, não ia ter homem nenhum para entrar lá e buscar ele. Então eles iam puxar o sacerdote pela corda, de tão temível que era a presença de Deus. Mas se por outro lado aquele sacerdote oferecesse o sacrifício e o Senhor aceitasse, aquele povo estava perdoado pelo sangue de sacrifício por mais um ano. Então, você imagina a cena, toda a nação de Israel olhando em volta do tabernáculo, o sacerdote ali preparando o sacrifício, e aí ele entra no Santo dos Santos. É aquele momento de silêncio, aquele momento de tensão, porque ninguém sabia se o sacerdote seria aceito ou não, mas de repente o sacerdote ele sai dali do Santo dos Santos, levanta as mãos sobre o povo de Israel e abençoa o povo. Então, o povo sabia que Deus havia aceitado o sacrifício. Então, aquele ano seria um ano de bênção, seria um ano de colheita farta, seria um ano de favor de Deus. Amém? Agora no 8, dessa forma o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias. Os irmãos sabem, eu já falei aqui, que tudo no Velho Testamento nós precisamos enxergar, que é uma sombra, né? A preparação para a vinda de Cristo. Então tudo ali aponta para Cristo. Então ali, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Fala assim, tempo da nova ordem.
Quero dizer que esse tempo chegou, amém? Esse tempo da nova ordem, ele chega com Jesus Cristo. E agora aqui vai falar qual que é agora a cerimônia que toma o lugar dessa da nova ordem, da nova aliança. Então depois, quando tudo aquilo que eles faziam apontava para Cristo. Cristo era o cordeiro que era sacrificado para poder tirar o pecado do povo. Tanto que João Batista, quando ele enxerga Cristo pela primeira vez, você vai ver lá no Evangelho de João, ele fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo judeu já havia entendido o que era. Jesus Cristo, ele veio para ser oferecido como um sacrifício pelos nossos pecados. Então agora chega a nova ordem. Cristo, Deus vem em forma de gente, se faz carne, o verbo se faz carne. E agora é estabelecida uma nova ordem. Qual que é? No verso 11. Quando Cristo veio como um sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Amém? Fala assim, agora presentes. Ou seja, os benefícios que nós agora desfrutamos. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo. Ou seja, você sabe, a Bíblia fala aqui, que aquele tabernáculo construído lá no deserto, ele também era apenas uma sombra do verdadeiro tabernáculo que está estabelecido no céu. E agora Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, mas ele é também a oferta. E aqui fala que ele agora, ele adentrou no verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo que está lá no céu, e oferecendo o seu sangue. E diz assim, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos o Deus vivo. Amém? Aonde que eu quero chegar, irmãos? Como eu falei, na antiga aliança, nessa cerimônia que era apenas uma figuração daquilo que nós vivemos hoje, era uma cerimônia para a consciência de pecados. Mas a Bíblia fala que a ceia, o memorial de Cristo, daquilo que Cristo fez, quando Jesus ele senta ali com os 12 discípulos e ele parte o pão e fala: esse é o meu corpo que é partido por vós, todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Na verdade, Jesus estava falando o seguinte: eu quero que vocês lembrem-se daquilo que eu fiz por você. Mas não é apenas o fato dele ter ido para a cruz, mas são os efeitos, as consequências, o que isso representa para nós. E aqui a Bíblia fala que ele fez, diz que ele purificar a nossa consciência dos atos que levam à morte. De uma forma única, Jesus Cristo purificou a nossa consciência. Veja, irmãos, a mensagem central do Evangelho é a mensagem do perdão dos pecados. Essa é a boa notícia do Evangelho. Sabe, irmãos, aquilo que a religião a religião judaica havia estabelecido, né? Todos já conheciam a palavra de Deus, todos já conheciam os mandamentos do Senhor, mas quando nós falamos de Evangelho, qual que era a boa notícia que Jesus veio trazer? É que os seus pecados estavam perdoados. Você sabe, parece uma conversa de novo convertido, mas eu quero dizer que isso é fundamental na doutrina cristã, porque, veja, se você não tem os pecados perdoados, você não pode ir para o céu. Se você não tem pecados perdoados, você não pode desfrutar das promessas que estão na Bíblia, porque a Bíblia fala que as promessas são para os justos. Se você não tem os pecados perdoados, você não pode ser curado. Por isso que Jesus, quando curava, ele chegou para aquele paralítico e falou: o que é mais fácil para eu fazer? Perdoar os pecados ou mandar ele levantar? E ele fala: perdoados estão os seus pecados, levanta e anda. Então veja, o perdão dos pecados é a mensagem central do Evangelho.
E por isso, quando nós falamos que as boas novas, quais são, irmãos? Que Jesus Cristo, Ele veio e Ele pagou pelo seu pecado. Um escrito de dívida que era contra nós, diz o apóstolo Paulo, foi pregado na cruz do Calvário. Ou seja, é isso que Jesus manda que nós façamos quando a gente se reúne. Lembre-se daquilo que eu fiz por vocês. Lembre do meu corpo que foi entregue. Lembre do meu sangue, onde Deus estabeleceu agora uma nova aliança com o seu povo. Mas para que você possa ser perdoado, há um outro requisito, irmãos. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Amém? Você precisa se arrepender. Lucas 13:3 fala assim: se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Agora, o diabo, sabendo disso, irmãos, ele tem usado esse arrependimento para poder causar constrangimento e tristeza no meio do povo de Deus. Como eu falei, nós estamos aqui para celebrar a nova aliança, nós estamos aqui para celebrar o sangue de Cristo, mas infelizmente nós temos entendido de forma errada a maneira como a Bíblia fala de arrependimento. Então, primeira coisa que nós temos que entender na Bíblia é que arrependimento é a mesma palavra que é usada lá em Coríntios, quando fala assim: transformai as vossas mentes, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a mesma usada quando fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então, a palavra que é traduzida como arrepender no nosso idioma, é a palavra que no grego chamada metanoeu, ou metamorfos, né? Você já deve conhecer a palavra metamorfose, né? Que é aquela borboleta, né? Que era uma minhoquinha, que era um lagarto, e de repente ela passou por um processo de metamorfose e se tornou uma borboleta. Arrependimento, irmãos, é uma mudança metabólica, é uma mudança de natureza, é uma mudança de transformação. Por isso, quando Jesus, no seu primeiro sermão, ele fala o seguinte: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês têm servido a um sistema religioso, mas se você quiser agora entrar no reino dos céus, você vai ter que mudar a sua maneira de enxergar a Deus, você vai ter que mudar a sua maneira de se relacionar com Deus nas suas crenças. Então o evangelho, ele nada mais é do que uma proposta de arrependimento para o homem. Mas é um arrependimento, é o quê? Uma mudança de mentalidade, uma mudança metabólica. Então, quando nós falamos de arrependimento, irmãos, está falando de mudança de mente, né? Qual que era a mudança que Jesus propôs para os fariseus naquela época? Os fariseus conheciam a lei de Moisés, conheciam todo o Pentateuco, conheciam a Torá, conheciam todo o Velho Testamento. Mas Jesus fala: agora você precisa mudar a sua mentalidade. Deus está estabelecendo uma nova aliança. Você agora vai se relacionar de alguma forma. Em outras palavras, você precisa agora abandonar o merecimento da lei de Moisés para crer no favor da graça de Deus. Se você entender isso, você agora pode entrar no reino dos céus. Porque a Bíblia fala que carne nem sangue podem herdar o reino dos céus. Mas nós entendermos e nascermos de novo, nós nos tornamos co-cidadãos celestiais. Então o arrependimento, irmãos, não tem nada a ver com remorso. E infelizmente o diabo tem usado isso para poder fazer de momentos como esse, como a ceia do Senhor, momentos de alegria, tem transformado isso em momentos de tristeza. Porque muitos crentes são induzidos a olhar para si mesmo, a introspecção, né? Examine o homem a si mesmo. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas ele acha que é ficar olhando para os seus pecados, e ele pensa: eu preciso me arrepender, eu preciso me arrepender. E como que ele se arrepende? Amargura. Não, eu preciso, mas eu não estou conseguindo me arrepender. Ai, pisa no meu pé aqui para eu escorrer pelo menos uma lágrima aqui, para parecer que eu estou arrependido. E aí as pessoas têm se tornado mártires, né? Porque veja, irmãos, qualquer crente honesto vai saber que dificilmente você vai ficar um dia
sem ter infringido alguma regra, sem ter deixado de pecar. Agora pensa se a todo tempo você precisar ficar alimentando esse tipo de arrependimento, de amargura. Então você consegue produzir no meio das pessoas um tipo de evangelho, que é um evangelho de acusação, um evangelho de penoso, né? Um evangelho de onde você precisa indulgente, onde você precisa sofrer. E não estranho que muitos crentes têm vivido uma vida de escravidão. Não mais escravidão do pecado, mas escravidão da acusação. O tempo inteiro vivem acusadas, o tempo inteiro estão buscando esse tipo de remorso, irmãos. E eu vou explicar para você que isso não tem nada a ver com arrependimento bíblico, mas é algo nada mais do que da nossa carne. Você sabe, o verdadeiro evangelho é olhar para Cristo. Amém? No sistema da lei, na antiga aliança, você olhava para você. No sistema da lei era tudo dependia do homem, mas eu quero dizer que na graça, tudo depende de Deus. Jesus, quando foi ser crucificado, ele falou: assim como a serpente que foi erguida no deserto, assim será com o Filho do Homem. Você sabe, aquela serpente no deserto, quem conhece a história? Quando o povo estava peregrinando no deserto, aí vieram víboras e picaram aquelas pessoas, alguns já tinham morrido, e muitos estavam enfermos, e Deus mandou então que Moisés construísse uma serpente de bronze e levantasse no madeiro, porque a Bíblia fala: maldito todo aquele que foi levantado no madeiro. E as pessoas simplesmente olhavam para a serpente e eram curadas. Jesus estava falando: todo aquele que olhar para mim, esse vai ser salvo. A Bíblia fala que nós somos transformados quando nós contemplamos, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor Jesus. Então o evangelho não é você olhar para a sua condição, mas é você olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. Então veja, arrependimento no sentido que as pessoas entendem como um tipo de remorso, nada mais é do que a nossa carne querendo ter um zelo e merecer o perdão de Deus, merecer o favor de Deus, como se isso fosse possível. Mas é interessante e é engraçado, eu estava conversando, um irmão, ele estava com dificuldades de entender isso. Eu falei assim: não, pastor, mas esse tipo de arrependimento aí não dá certo, pastor. Como assim? Mas não vai nem chorar, nem ficar mal? Eu falei: pois é, irmão, eu sei que para a gente, o arrependimento, ele precisa ter um tipo de amargura, né? Precisa ter um tipo de remorso, mas não é assim que está na Bíblia. A Bíblia fala, por exemplo, em Romanos 2,4, que o que nos leva ao arrependimento é a bondade e a misericórdia de Deus. É quando Deus mostra o seu amor que nos leva ao arrependimento. Um outro exemplo de arrependimento, a Bíblia fala, Jesus conta da parábola de uma pessoa que encontra uma mina, uma pedra muito preciosa, e aí ele vai alegremente, vende tudo que tem e compra aquela terra. Isso é arrependimento. Quer ver um exemplo que mata os religiosos? É o filho pródigo. O filho pródigo pegou herança, pecou contra o pai, fez um monte de coisa errada, torrou todo o dinheiro. E lá no meio, dando comida para os porcos, ele tem uma brilhante ideia. Ele fala assim: eu vou chegar para meu pai, vou fazer aquela carinha de cachorro abandonado, e vou falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, dá-me pelo menos que eu seja como um dos seus empregados, porque agora a Bíblia não fala que ele ficou mal, não, foi uma coisa bem interesseira, irmãos, e o pai vai lá e recebe ele de braços abertos. Mas é um arrependimento, irmãos, porque arrependimento é uma mudança de ideia, uma mudança de pensamento, é uma mudança de padrão, não tem nada a ver com o nosso remorso. Qual que é o problema? Pastor, mas será que eu não posso ficar com remorso, do meu pecado? Pelo menos eu preciso sentir uma acusaçãozinha. Sabe qual que é o problema, irmãos? É porque você comete um erro e aí você se sente esse remorso, você fica ali mal. Aí na sua cabeça Deus te perdoou por causa disso, não, agora eu vi, agora você merece o meu perdão. E aí, qual que é o problema? Aí depois a pessoa vai lá e peca de novo. Aí ele fala assim: você se arrependeu nada, seu sem vergonha?
Aí você precisa de um remorso maior ainda, para provar que agora é de verdade. Os irmãos estão comigo? Os irmãos estão entendendo? Sabe? E dessa forma, a vida cristã se torna um terrível... Se você for um crente sincero, porque claro, tem aqueles que não ligam para isso, mas se você realmente for alguém zeloso, sua vida vai ficar muito complicada. Mas deixa eu dizer, isso nada mais é do que nossa tentativa de comprar o perdão de Deus através do nosso remorso. Você sabe, a igreja medieval vendia indulgências. O que era indulgência, irmão? Não, você paga aqui que o seu pecado está perdoado. Aí você fala isso para um crente, ele fala, que absurdo, pagar. Mas você está fazendo a mesma coisa. Só não está pagando em dinheiro, você está pagando via remorso. Eu prefiro pagar em dinheiro, eu acho mais prático. Você não perde muito tempo. Quanto que foi aí esse xingamento ali no trânsito? $10, toma aqui, pronto. Não precisa, sabe? Mas é nada mais do que isso. A gente está querendo comprar o perdão de Deus através do nosso remorso. Então veja, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te perdoa baseado no seu remorso. Deus te perdoa por causa do sangue. Aonde que eu quero chegar com tudo isso, irmãos? Que você nunca deve se achegar diante de Deus baseado em qualquer mérito. Não ache que Deus vai perdoar você pelo tanto que você sentiu remorso, pelo tanto que você ficou mal. Não, Deus não te perdoa por causa disso. Deus te perdoa por causa do sangue. Sabe, Deus, o dia que você está bem, que você faz tudo, que você está o super crente, você vem no culto aqui, você cumpriu tudo certinho, Deus vai te abençoar por causa do sangue. O dia que você fez tudo errado, que está mal, Deus vai te perdoar por causa do sangue. Sabe, nós temos um sacerdote que ofereceu o seu sangue a Deus. Deixa eu dizer, então não vale nada. Deixa eu te contar para você. Talvez o seu remorso funciona lá com o seu cônjuge, mas com Deus não funciona. Sabe o que funciona com Deus? Quando nós exaltamos o sangue de Cristo. Quando nós chegamos a Deus confiados no sangue. Fala, Deus, eu errei, mas eu creio no sangue de Cristo. Eu não vou tentar fazer carinha de triste aqui, porque não é isso que move os céus. O que move os céus é o Filho amado em quem eu me comprazo. Então veja como muitas vezes nós temos tirado Cristo do foco. E ainda sem saber, ainda queremos ter algum tipo de zelo para receber alguma coisa de Deus. Deixa eu dizer, isso é um princípio de vida. É um princípio de vida baseado no merecimento. Você vê como nas mínimas coisas nós ainda queremos merecer as coisas de Deus. E o problema é que nós queremos merecer o perdão de Deus. E aí você acha que quanto mais miserável a vida, quanto mais infeliz você é, mais Deus fica feliz. Não, absolutamente. Deus está feliz, porque Cristo foi o sacrifício aceito. Deus não olha para o ofertante, eu já falei isso aqui. Deus não olha para o ofertante, Deus olha para a oferta. Eu usei esse exemplo aqui do Yom Kippur, onde as pessoas levavam para o sacerdote o cordeiro. E você sabe, as pessoas elas tinham pecado, elas sabiam disso. E aí eles levavam para o sacerdote um cordeiro, e aquele sacerdote ia sacrificar o cordeiro para que a família fosse perdoada. Mas é interessante que o sacerdote não queria saber o pecado da família. O sacerdote examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse puro, se o cordeiro não tivesse defeito, o sacrifício era aceito e a família é perdoada. A Bíblia fala que Jesus Cristo não teve pecado, Jesus Cristo não teve defeito, Jesus Cristo foi crucificado, desceu ao mundo dos mortos, o inferno não pôde retê-lo, porque ele não tinha pecado nenhum, ele subiu aos céus e o Pai o aceitou, e é essa a certeza que nós temos, que o nosso sacrifício foi aceito pelos céus, por isso nós somos perdoados. Não tem nada a ver com o que nós fazemos, tem tudo a ver com o sangue de Cristo derramado por nós. Sabe, eu quero dizer que o verdadeiro arrependimento, ele está lá em Hebreus 6, no capítulo 1, diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. O verdadeiro arrependimento da nova aliança
é o arrependimento de obras mortas. O que é isso, pastor? Você sabe, depois que Jesus estabelece uma nova aliança, sabe? Jesus, quando pegou o cálice ali com os seus discípulos, ele falou assim: esse é o meu sangue, e nele é feita uma nova aliança. Então tudo aquilo que era da antiga aliança, Hebreus fala isso, que a nova aliança vai perdendo brilho, vai se desvanecendo, porque na antiga aliança você precisava de obras para poder ser aceito por Deus, sabe? Qual que é o arrependimento? Hoje, todas essas obras para a salvação, Deus as rejeita, porque só uma obra foi aceita por Deus, a obra de Cristo. Então, para Deus, todo tipo de obra do homem para tentar ser aceito é considerado obras mortas. Por isso que o verdadeiro arrependimento é o arrependimento de obras mortas. É o arrependimento de você tentar fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Porque Cristo já fez. É como se você falasse assim: ok, Cristo já fez, mas ainda precisa de alguma coisa a mais. Não é suficiente o que Ele fez. Eu ainda tenho que fazer uma coisinha. Deus fala que isso são obras mortas. Todo tipo de esforço humano para tentar conquistar e merecer o favor de Deus são obras mortas. Então o verdadeiro arrependimento é quando você entende que Cristo já fez, Cristo já derramou o sangue, Cristo já nos perdoou, e que nós devemos nos apropriar daquilo que nos foi dado. Esse é o verdadeiro arrependimento. Antes eu vivia baseado naquilo que eu fazia, antes tudo dependia de mim, e agora eu me arrependo, eu mudo, eu tenho um novo padrão de pensamento. Houve uma metamorfose na minha maneira, no meu mindset, e agora eu entendo que tudo depende de Cristo. Por isso que Jesus ele fala que se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis, porque a Bíblia fala que nenhum homem foi justificado pela obediência da lei. Nenhum homem. Por isso a maneira de você se tornar um justo diante de Deus é confiando no sacrifício de Cristo. Então há necessidade que você mude a sua maneira. Sabe, nós não podemos mais viver acusados por aquilo que já foi pago, irmãos. Você sabe, eu estava pensando num exemplo a respeito disso. Vamos supor que você contraísse uma dívida muito grande na sua vida, uma dívida, e aí veio inflação, veio um monte de coisa, e essa dívida aumentou a ponto de se tornar uma dívida impagável. Mas todo mês o boleto chega lá na sua casa e uma considerável parte do seu salário você tem que usar para pagar essa dívida. Mas aí de repente vem alguém e te conta uma boa nova, amém? Uma boa nova, que a sua dívida foi alguém muito rico, foi lá e pagou a sua dívida. É ou não é uma boa notícia? Você sabe, tem gente contando boa nova de forma errada. Tem gente que só está trocando o boleto. Fala: olha, Jesus morreu por você, mas está aqui agora o outro boleto que você tem que pagar. Isso não é boa notícia, irmãos. Isso, a Bíblia fala que Deus te chamou para a liberdade, né? Que nós não é para nos colocarmos debaixo de um outro tipo de escravidão. Não. A boa notícia é que está tudo pago, amém? Tem gente que acha que por causa disso vai largar tudo e vai embora do evangelho. Muito pelo contrário, eu amo mais o meu Senhor por causa disso. Mas veja, agora você ouviu a mensagem, você ouviu a boa notícia, alguém pagou. Mas sabe o que acontece, irmãos? Esse credor, ele é muito astuto. Esse credor, ele era um anjo caído. Ele era um anjo que foi expulso do céu. E aí ele é muito esperto, o que ele faz? Ah, eu sei que ele já pagou a conta, mas eu vou continuar mandando boleto lá para a casa dele. E aí você sabe, tem gente que não acredita que a dívida foi paga e decide continuar pagando esse boleto. Os irmãos estão entendendo? Sabe, o diabo vai continuar te acusando, irmãos. Agora, se você vai dar moral, se você vai continuar pagando essa dívida que já foi paga por Jesus Cristo, vai depender de você. O pior é que muitos acreditam nisso. Muitos ainda estão se sentindo acusados, muitos ainda estão vivendo um evangelho capenga, um evangelho de remendo, porque não entenderam a posição deles em Cristo, não entenderam aquilo que Jesus fez por nós. Eu quero dizer que
Jesus pagou pelos nossos pecados. O perdão de pecados é baseado em Cristo, não é baseado no nosso sentimento, não é baseado naquilo que nós fazemos. Essa é a graça de Deus, irmãos. Deus não te abençoa porque você é bom, Deus te abençoa porque Ele é bom. Você sabe, eu falei que eu nasci crente, né? Então eu já passei por todos os estágios da crentura na minha vida. E tinha um tempo que eu me julgava muito zeloso e falava assim: eu não vou pedir nada não, Senhor, eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer, Senhor. Que isso, esses crentes carnal que fica pedindo um monte de coisa no culto, só chega pedindo. Aliás, Chico Anísio tinha um personagem que era, eu acho que era um político, né? Eu estou denunciando minha idade aqui, né? Tinha Chico City, que chamava, e tinha um personagem que era um político, né? E aí chegava lá um cara que era pobre assim: dá licença, doutor. Ei, pobre já chega pedindo, né? Ele falava isso. Mas você sabe, irmãos, eu descobri que eu sou tão pobre que eu não tenho nada para oferecer a Deus. Por isso eu só posso pedir. Você sabe, a salvação, tem pessoas que tentam merecer a salvação. Mas deixa eu dizer, eu era tão pobre e Deus é tão rico que eu jamais ia ter forma de comprar. A única maneira de eu obtê-la era Deus me dando. Sabe, essa é a história da graça, irmãos. Sabe, não tente receber as coisas, simplesmente estenda a mão e peça, confiado no sangue. Confiado no sangue. Qual é o problema? Tem crente que até estende a mão e pede, mas ele pede por quê? Ah, pastor, eu fui domingo lá no culto, então abençoa essa semaninha aqui, por favor. Ah, não, Deus, você vê, eu sou dizimista, né? Agora me ajuda aí. Não, irmão. Como eu falei, você pode estar no melhor dia ou no pior dia, a sua situação não muda, é baseado no sangue de Cristo. Chega da forma correta, irmão, não chega baseado no seu merecimento. Sabe, não acha que Deus vai perdoar porque você ficou mal. Ah, pastor, ninguém falou, mas eu guardei aqui. Lá em João 16:7 fala que o Espírito Santo, ele veio me convencer do pecado. E aí eu fico mal e o Espírito Santo fica falando aqui no meu ouvido, né? Olha como você é mal, como você é ruim. É um tipo de consolador meio perigoso, né, irmão? Porque já pensou alguém que vem te consolar falando que você está desqualificado? Abre lá a sua Bíblia, em João 16:7. Eu vou encerrar com isso aí. Amém? João 16:7 fala assim: mas eu afirmo que é para o bem, Jesus falando aqui, tá? Que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, né, o consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Aí, pastor, o Espírito Santo veio me convencer do pecado. Agora vamos ler o verso 9, amém, irmãos? Vamos ler o verso seguinte: do pecado, porque os homens, como é que está aí na sua Bíblia? Não creem em mim. Você crê em Jesus? Então o Espírito Santo está te convencendo do pecado? Não. Amém não, misericórdia. Vamos lá. Volta no 8. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então quem que não crê em Jesus? Os ímpios. Os ímpios não creem em Jesus. Então o que o Espírito Santo está fazendo com o ímpio hoje? Convencendo, presta atenção, irmão, não é dos pecados, é do pecado. É uma outra pregação, mas o problema não é o pecado que você, não é o pecado que você faz, não é o que você faz, é o que você é pecador. Então ele vem convencer do pecado, vem mostrar que o homem, ele é pecador. Amém? Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora isso é para mim e para você? Você já se deu conta que você era pecador? Sim ou não? Agora então olha o que fala aqui: do pecado, porque os homens não creem em mim. 10. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Vocês quem? Os discípulos. Os irmãos estão comigo? Os irmãos estão com vergonha de falar? Jesus agora fala
Então veja, do pecado, porque eles lá fora não creem em mim, amém? Agora, da justiça, porque vocês aqui, ó, com quem eu estou falando, Jesus está falando com os discípulos, porque eu vou para o Pai, olha lá, no 10, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Por quê? Irmãos, o tempo inteiro Jesus estava falando para os seus discípulos: ah, Pedro, você errou. Não, mas você é justo, Deus te santificou. Jesus o tempo inteiro consolava os seus discípulos. Agora Jesus, ele vai para o Pai, mas ele vai enviar um outro Consolador para lembrar que você é justo. O Espírito Santo hoje na vida do crente está aqui para lembrar que você se tornou justo. Ah, justo pelo que eu faço? Justo por causa do sangue, irmãos. A sua justiça não depende mais do que você faz. Não tem mais nada a ver com o que você faz, irmãos. A nossa justiça é Cristo. Tudo dependeu, você sabe. Isso é uma outra alegria, irmãos, porque se dependesse de mim, hoje eu sou pastor dessa igreja, amanhã ninguém sabe o que vai ser da minha vida. O meu destino eterno seria uma eterna dúvida, né? E o pior é que tem muitos crentes que vivem nessa agonia, porque você nunca sabe onde você vai estar amanhã. Mas deixa eu dizer, a tua salvação é baseado em algo que já aconteceu, e não tem como mudar mais. A sua salvação é baseada em Cristo, e Deus já falou: eu aceitei a oferta de Cristo, o sacrifício foi aceito. Então nós hoje temos confiança e temos alegria que seremos aceitos diante de Deus, por causa da cruz de Cristo que foi consumada. Está selado o nosso destino eterno, irmãos, amém? Oh, irmão, isso não te deixa alegre? Oh, meu Deus do céu. Hoje é um dia de redenção, irmãos. Quando nós celebramos o sangue de Cristo, nós estamos celebrando tudo isso. Sabe, não venha para a ceia do Senhor acusado. Não deixe o diabo roubar a alegria. A Bíblia fala que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. A Bíblia fala que Jesus foi ungido com óleo de alegria. E essa alegria é minha e sua, irmãos. Sabe, não deixe essas mentiras roubarem a você. E todas as vezes que você pecar, que você tenha um arrependimento, que na verdade não é um tipo de amargura, mas é que você realmente entenda quem você é, a sua posição celestial em Cristo. A Bíblia fala que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Sabe, essa é a graça, é o favor imerecido de Deus, é o favor para quem não merece. E esses somos nós. Para aqueles que, se fosse depender de nós, jamais nós teríamos direito. Mas porque Deus decidiu nos abençoar através do seu Filho. E hoje nós nos colocamos debaixo do seu sangue. Amém, irmãos? Sabe, a ceia é algo especial para nós. Porque a ceia nos lembra de todas essas verdades. Tudo que nós desfrutamos hoje, desse lado de cá do céu, tudo que nós desfrutamos das bênçãos do Senhor, foi porque Jesus Cristo fez aquilo que nós jamais daríamos conta de fazer. E por causa que nós estamos em Cristo, nós somos agora co-herdeiros em Cristo, co-herdeiros da promessa. E por isso nós podemos celebrar com alegria a nossa nova vida. Amém, meus irmãos? Queria que você se colocasse de pé. Nesse momento nós vamos fazer isso em memória de Jesus. A ceia, ela é um memorial daquilo que Jesus fez por nós. E essa é a mensagem que Jesus quis que fosse contada. Momento de alegria. A Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, os discípulos estavam atemorizados dentro de casa, estavam trancados, porque o medo deles é que eles iriam ser perseguidos até a morte, da mesma forma como Jesus morreu, eles iriam morrer também, sabe? Tadinhos, eles não tinham entendido nada. Eles ainda tinham medo da morte, sabe? Crente não tem medo da morte, não, irmãos. O último inimigo já foi vencido.
Ah, mas se morrer, você vai ficar melhor ainda, eu te garanto. Mas eles não tinham entendido, eles estavam com medo. E aí Jesus aparece no meio deles e fala: paz seja convosco. Fico imaginando a alegria deles, irmãos. Sabe, essa alegria que eu vim te contar nessa manhã aqui. É essa alegria que o Senhor Jesus quer que a sua igreja viva. Sabe, alegria e paz que o mundo não encontra lá fora. Mas que as pessoas vão enxergar na igreja. Na igreja, irmãos, sabe? Muitas pessoas têm ido buscar alívio nas igrejas, mas ao invés de encontrar a mensagem de Jesus, que é o que? Vinde a mim os cansados, porque o meu jugo é leve, tem encontrado um outro jugo, um outro peso. Mas eu quero dizer que Jesus veio trazer alívio para você. Jesus veio fazer aquilo que você não dava conta. Jesus, Ele é o Salvador. Sabe, o problema é que a gente tem muitos mestres, muitos coaches. E aí você vai na igreja para salvar o teu casamento. O pastor, ele quer o quê? Te ensinar a ter um bom casamento. Mas Jesus não veio te ensinar, Jesus veio te salvar. Quem está morrendo afogado não precisa de um livrinho. Está afogado aí, toma esse livro aqui, 10 lições para aprender a nadar. Não, ele precisa de um Salvador. Eu quero dizer que Jesus é o Salvador. Ele não veio te ensinar. É claro que você vai mudar, porque uma nova natureza agora foi colocada em você. Mas isso é espontâneo. A verdadeira mudança, ela não é exterior, ela é interior. A Bíblia fala que Deus não ia mais atentar para as leis exteriores, as tábuas da lei que foram dadas a Moisés, mas que agora as leis do Senhor seriam impressas na nossa mente e colocadas no nosso coração. O Espírito Santo de Deus vos guiará a toda a verdade. Amém, meus irmãos? Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: todo aquele que tem discernimento, e por isso que ele manda o homem examinar-se a si mesmo. Porque haviam pessoas ali em Corintos que achavam que a ceia, você sabe, não era um cálicezinho pequenininho não, era um copão. Tinha gente que estava ficando bêbada no culto. Saía lá fora, nossa, esse culto aqui foi 10. E Paulo fala: examine o homem-se a si mesmo. Porque se você está fazendo sem discernir o corpo, você está bebendo para a sua própria condenação. E por isso que há muitos entre vocês que estão doentes e outros já dormem. Dormir é a maneira do crente morrer. A gente não morre mais, irmãos. A gente só dorme. Eita glória, é bom demais dormir também, né? Mas qual que era o problema, irmãos? Deus pesava a mão? Não. Não existia medicina, irmãos. Toda a medicina era baseada na própria Bíblia, né? Por isso que Jesus, quando cura o leproso, ele fala: agora você vai se apresentar diante do sacerdote para ele declarar que você está limpo. O sacerdote era médico também. E aquelas pessoas que estavam doentes, não existia remédio. Qual que era a única forma delas serem curadas, irmãos? Isaías 64, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, se ele entendesse a palavra de Deus, ao comer do pão e beber do cálice, o que ia acontecer com ele? Ele seria curado. Mas porque eles não estavam fazendo isso discernindo, muitos estavam doentes. Ou seja, Paulo fala: olha, você está tomando a ceia, mas você não está sendo curado, porque você não discerne o que você está fazendo. Você não entendeu o que Jesus fez por você. Isso aqui, você está só tomando um vinho. E por causa disso, muitos até já dormem, porque podia ter sido curado. Mas não foi, porque não discerniu, não entendeu o que era isso aqui. Então eu quero convidar você que entendeu, que você que tem discernimento, você que está em comunhão com a igreja do Senhor, a participar com revelação da ceia do Senhor.